paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Como tinha prometido, hoje ia continuar, os tópicos do ensinamento, mas surgiu uma emergência, irmão. Nos comentários de ontem do canal, veio uma pessoa, eu não posso chamar de irmão, questionar e colocar Cristo, irmão, como um pecador, entendeu? Então, na linguagem dele, normalmente desqualificar Cristo, qualificar Cristo como pecador. Mas isso daí, irmão, isso daí são gente que foram formados pelo Conselho de Anciães do Brás. Ele se chama Isaías Melo. Deixa eu falar para o irmão. Como tem muita irmandade de Goiânia e ministério que me assiste. Em Goiânia, no setor 3, temos um irmão porteiro lá da CCB que se chama Isaías Mato, que é um caro servo de Deus, que é esposo também da irmã Kátia, que congregam lá no Buena Vista. Então, esse Isaías, os irmãos não confundir, esse Isaías não tem nada a ver com o irmão lá, que é esposo da serva de Deus. Esse daí se chama Isaías Mato, esse daqui é Isaías Melos. Veja aqui os comentários dele. Olha aqui, ó. Onde que os apóstolos que disse que havia de vir sucessão deles? É uma pergunta. Não percebeu na Bíblia que quando um apóstolo morria, não entrava outro no lugar? Irmão, veja bem, a mente desse cidadão, eu não tenho como chamar de irmão. Veja bem, eu, quando falei de sucessão, não estava falando de sucessão apostólica. Estava falando da transição apostólica para os pais da igreja, que era os bispos. Os apóstolos são só os 12. Foi nesse sentido que eu falei, da transição apostólica. Não é sucessão para novos apóstolos. Os apóstolos de Cristo são só 12. Então, veja aqui. E outra coisa, o apóstolo Paulo escrito lá em Atos 20 e 28, diz assim, que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus. Então, os pais lá eram os mesmos bispos. Era o mesmo título de bispo da igreja apostólica. Tinha apóstolo, tinha bispo, tinha diácono. Então, os pais da igreja, depois nós vamos abordar, irmão, o seguinte, que ele falou coisas terríveis contra a patrística, dizendo que através da patrística foi que surgiu as religiões, que da patrística não tinha conhecimento apostólico. Irmão, como é que não tinha? Se eles foram discípulos dos apóstolos. Igual, só fala para os irmãos, Inácio de Antioquia. O que o Inácio de Antioquia ensinava para a igreja? O Evangelho de Jesus Cristo. Inácio tinha
Policarpo de Esmirna, também, era companheiro do apóstolo João e do apóstolo Paulo. Então, o ensino deles era os evangélicos. E a Bíblia, o cânon do Novo Testamento. Quem foi que formou eles? Foi os pais da igreja, lá no século V. Os pais da igreja, eles durou do século I até o século V. Depois, a igreja desviou do caminho da verdade e entrou no paganismo. Então, Inácio de Antioquia, só para os irmãos terem uma ideia, ele foi jogado na Arena dos Leões, no Coliseu de Roma. Os leões comeu muito cristão. Não comeu ele saiu revoltado da arena, porque ele queria sentir os dentes dos leões esmigalhando seus ossos, para ele sentir um pouco da morte de Cristo. Só para os irmãos entender qual era o nível. Eles eram chamados dos gigantes da fé. Eles, os reformadores, foram chamados de gigantes da fé. Agora, irmão, os ensinos da patrística lá era fundamentado nos ensinos dos apóstolos. Não quero dizer que os ensinos deles eram inspirados igual os apostólicos, porque os apostólicos é o ensino lá do Evangelho, né? Mas eles contribuíram, eles foram a continuidade da igreja apostólica. Agora, as religiões começaram a surgir depois que o cristianismo se paganizou, misturou com política, aí que surgiu a religião, que o cristianismo se tornou a religião do império, e não tem nada a ver com a patrística. Mas vamos ver aqui as coisas graves que ele falou. Felisberto, quem são os sucessores dos apóstolos de hoje? Ele confundiu a expressão que eu falei da transição dos apóstolos para a igreja. Eu não quis falar que na igreja, depois dos apóstolos, teve uma sucessão apostólica, né? O que eu quis falar é o seguinte: os apóstolos que estavam na frente da igreja, entendeu? A hora que eles morreram, quem assumiram o lugar deles na frente da igreja foram os bispos. Então é nesse sentido aí. Agora vai começar a coisa mais grave, que os irmãos vão ver. Olha aqui. A natureza divina, Deus, não participou da morte de Cristo. Quando Jesus tomou o pecado do mundo, Deus se afastou dele, de Jesus. Deus não pode participar de um corpo pecaminoso. Mateus 27:46. E perto da hora nona, Jesus exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmão, veja bem, ele coloca Cristo aqui como um pecador. Entendeu, irmão? Então, quando Cristo fala, Deus meu, por que me desamparaste? Qual era o texto que Cristo estava citando? Era o Salmo 22, irmão. 22. Então, no Salmo 22, só para os irmãos entenderem, vamos ler lá.
Salmo 22. Só para o irmão ver que eles querem formar uma doutrina em um só versículo. E não tem como. Então vamos ver também a linguagem de Davi e depois dos apóstolos. Se os apóstolos tinham o sacrifício de Cristo como de um pecador, né? Só para o irmão ver a gravidade. E ele falou o seguinte, que é a Bíblia que confronta os meus vídeos. Então vamos ver. Vamos ver o texto bíblico, como diz. Vamos ver primeiro 22 de Salmos. Vamos ver se Deus verdadeiramente abandonou a Cristo. Vamos ver. Porque o 22 é o salmo da cruz. Irmão, é o salmo messiânico que fala do o aflito pedindo socorro. Então abra aí sua Bíblia no Salmo 22. Só para os irmãos verem que esse tópico do batismo é um tópico que nasceu na cabeça dos anciães. Não tem nada a ver com a doutrina apostólica, irmão. Esse tópico aí, ele veio para confundir a cabeça da Irmandade. Então, os irmãos vão ver aqui, ó. Abra aí, Salmo, leia comigo aqui. Leia comigo para nós ver. Porque as mesmas palavras ali ditas em Mateus 27, 46, está no Salmo 22. Agora vamos ver se Deus abandonou a Cristo, desprezou a Ele. Vamos ver. Ele falou que eu não mostro a Bíblia, então vamos ver. Vamos ver aqui. Ó, o início diz assim, ó. Deus meu, por que me desamparaste? Então, aqui, irmão, tem um ponto de interrogação. Deus meu, por que me desamparaste? Ele está fazendo uma pergunta aqui. Aí, vamos ver aqui. Aqui fala o sofrimento e vitória do Messias, que é um salmo, é o salmo da cruz, é o salmo da crucificação. O 22 é o salmo da cruz. O 23 é o salmo do pastor. E o 24 é o salmo da coroa, do rei, Jesus Cristo. Então, esses três salmos são messiânicos. Agora vamos ver. Salmo 22, verso 23. Aqui está falando, todo esse Salmo 22 é do sofrimento de Cristo. Fala das suas... Então, vamos ver, ó. 22. Deus meu, por que me desamparaste? Pergunta. Por que me acha longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clama dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti e confiaram e os livraste. A ti clamaram e livraram, confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim. Afrouxa os lábios e meneia a cabeça. Confiou no Senhor, livrou-lhe ele. Salve, pois nele tem prazer. Contudo, tu que me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe, e me entregaste desde o meu nascimento, desde o meu ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não me distancie de mim, porque a tribulação está próxima
e não há quem me acuda. Muitos touros de Bazã, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abre a sua boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se meu vigor como um caco de barro, e a língua se apega à sua boca. Assim me deitas no pó da morte, e cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram a minhas mãos meus pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão rodeando, encarando a mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deita sorte. Tu, porém, Senhor, não afaste de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e das pressas. Se tu não me responde, a meus irmãos declarei o teu nome, canta-te o louvor no meio da congregação. Vós que temei o Senhor, louvai o seu nome, glorificai todos, descendentes de Jacó, referência, venciai-vos todos, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito. Então, aqui está falando que o Pai não desprezou ele. Aqui é um salmo, Cristo fazendo a sua oração na sua angústia a Deus, e ele falando que ele não desprezou ele. Do 24, ó. Pois não me desprezou, nem abominou a dor do aflito. Aqui está falando que o Pai não desprezou ele e nem abominou a dor do aflito. Irmão, quando Cristo está falando aqui, Deus meu, por que desamparaste? Irmão, o que é que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que ali estava cumprindo uma profecia messiânica, que ele era o Messias. Todos que ouviram aquela expressão entenderam que ele estava se declarando como o Messias. É uma expressão do Salmo 22. Não é uma expressão que Deus abandonou ele, irmão. Porque, irmão, se Deus tivesse abandonado ele, tinha um grande problema na Trindade. A Trindade tinha partido no meio. Tinha partido no meio. E a natureza divina, irmão, ela é inseparável da natureza humana. Falar que foi só a parte humana que morreu, irmão, isso daí é uma heresia. Com isso, deixa eu explicar. Eu não estou dizendo que a parte divina de Cristo deixou de existir. Como o irmão colocou aqui no comentário, dizendo que eu falei que Deus morreu. Eu não falei isso, irmão. Eu falei no sentido da morte de Deus. No sentido, é só no sentido de experimentar a morte. Não no sentido da natureza divina deixar de existir. Porque não tem nenhum texto na Bíblia que prova que a natureza divina se separou da humana. Não tem, irmão. Essa doutrina que eu estou defendendo aqui é a doutrina da igreja cristã, defendida há mais de 2000 anos de história. Isso não é uma doutrina minha, irmão. É uma doutrina apostólica
desde dos apóstolos até agora, se defende que não, na morte de Cristo não houve uma ruptura nas duas naturezas. Não tem nenhum texto escrito que a natureza divina se separou da humana. E isso daí que está no tópico é ideia dos anciãos. É ideia deles, da mente deles. Não tem nada a ver com a doutrina de Cristo, irmão. Isso daí eles colocaram por conta deles. Entendeu? Por isso que a Irmandade tem obrigação de não receber esse tópico. Não receber esse tópico, porque essa ideia aí que eles colocaram, que só morreu Cristo humano, isso daí, irmão, quem defendeu isso foi Nestório, lá no quarto século, que foi o bispo de Constantinopla. Ele que tinha essa ideia desses anciãos aí, ó, que houve uma separação, né? Natureza humana e a natureza divina. Então ele colocava duas pessoas, né? Uma pessoa na natureza humana e outra pessoa na natureza divina. Então, irmão, quando fala que é só Cristo, que só a parte humana que morreu, irmão, a Trindade deixa de existir. Porque houve uma ruptura. Então, irmão, natureza divina e humana são inseparáveis. Agora eu queria perguntar para esse ancião, aonde que está um texto na Bíblia que essas duas naturezas foi separada? Aonde que está escrito? Então, irmão, aqui este Isaías Melo fala que Deus não olhou virou as costas para Cristo, porque ele estava contaminado. Então, outro problema. Se Cristo estava contaminado, então ele foi um pecador. E como é que explicar esse texto aqui, ó? Agora vamos para o texto. Aqui. Efésios, capítulo 5. Vamos ver se Cristo foi feito um pecador. Porque esse irmão, ele pôs Cristo como pecador. É por isso, irmão, que os anciães, eles não têm compromisso com Cristo, irmão. O que eles fazem de Cristo? Eles espesoteiam Cristo. Os irmãos podem ver que nos cultos online, quando eles pregam sobre Cristo, eles não pregam que Cristo foi Deus, que Cristo é Deus. Não. Por isso que eles não querem que a Irmandade tenha estudo bíblico. Eles querem continuar nas adivinhações, irmão. Que essas pregações são verdadeiras adivinhação. Não tem uma seriedade com a palavra. Irmão, os irmãos já ouviram falar do ancião Paulo Lopes de Uberlândia? Tem 5 dias que ele pregou no culto online, no Brás. Os irmãos podem buscar aí na internet, que vocês vão ver o que ele pregou. Ele era ancião aqui, regional da Espanha. Ele leu 16 de Marcos, entendeu? Irmão, que é uma palavra que fala da morte de Cristo, que fala da salvação, fala do sacrifício de Cristo. Mas ele pegou esse 16 de Marcos, destruiu, irmão, o texto. Só pregou prosperidade, de vitória, de vitória. Entendeu, irmão? Pregando para o mundo inteiro, irmão. Agora, irmão, os irmãos veem o absurdo. Os anciães do Brás
reúne anciães do mundo inteiro, irmão, para colocar um tópico enganoso aos olhos da igreja. Um tópico que contradiz a Bíblia. E nos tópicos seguintes, os irmãos vão ver, quando eles vão falar de calvinismo arminiano, os irmãos vão ver o absurdo que eles vão falar. Mas isso, nós vamos passo a passo. Então, irmão, abra aí sua Bíblia. Efésios, capítulo 5, verso 1 ou 2, que o apóstolo vai falar do sacrifício de Cristo. Irmão, se Cristo foi contaminado pelo nosso pecado, então ele não é o nosso Salvador. Porque, irmão, nem na lei, um sacrifício para ser passado no crivo de Deus para a lei, ele não podia ter mancha, ele não podia ser aleijado, o animal, o sacerdote examinava ele, só passava no crivo se fosse um sacrifício perfeito, sem mancha, no sacrifício da lei, irmão. Agora a pessoa colocar Cristo como um imundo na cruz, isso daí é grave, irmão. Então, o que ele está colocando é o seguinte, que Cristo não foi o nosso Salvador. Porque então o que está escrito aqui, eu vou mostrar aqui em Hebreus, então o que está escrito em Hebreus aqui está errado. Porque a Bíblia apresenta o sacrifício de Cristo em Hebreu como o único sacrifício perfeito. Agora vamos ver aqui. Capítulo 5 da Epístola aos Efésios. Olha aqui, ó. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aí, irmão? Um corpo de um pecador, Deus recebe como um sacrifício, olha, como uma oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, irmão. Será que um corpo contaminado, oferecido por nós, Deus ia receber, irmão, com uma oferta e sacrifício suave? Agora vamos ver o que o apóstolo Pedro falou sobre o sacrifício de Cristo. Vamos ler. Na epístola do apóstolo Pedro, vamos ver como é que está escrito. Vamos ver como é que está escrito.
Olha, vamos ler aqui. 1 Pedro 1,18. Vamos ler. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Aqui, Pedro apresenta o sacrifício de Cristo como imaculado, como sem mancha. E aí, irmão Isaías Melo, como é que fica, irmão? Como é que fica? Pedro aqui está destruindo todo esse argumento desse irmão. Aí, Pedro apresenta o sacrifício de Cristo como sem mácula. No comentário dele, ele fala que Cristo foi contaminado. Para o irmão ver. Olha, e ele fala que não é para me tratar ele mal, não, porque ele está apresentando a Bíblia, irmão. A Bíblia. Eles usam a Bíblia para quê? Para defender os argumentos das trevas, daquilo que eles aprendem nos cultos. Entendeu, irmão? Agora eu vou explicar para a Irmandade, os irmãos. Irmão, quando fala que Cristo levou os nossos pecados, que na congregação eles têm a ideia, todo o ministério, que é o nosso pecado que caiu sobre Cristo. Quer dizer, prostituição, adultério, roubo, mentira. Eles têm a ideia que é tudo isso que caiu sobre Cristo. Mas não é isso, irmão, que aconteceu. O que caiu sobre Cristo foi as nossas culpas. É as consequências do nosso pecado. Aí, irmão, é no sentido judicial. Não é no sentido de pecado, que o pecado caiu sobre Cristo. E Cristo foi contaminado pelos nossos pecados. Como, irmão? Eles não têm nenhuma teologia, nenhum conhecimento bíblico na congregação. Então os anciãos, eles põem o que está na mente deles. Qualquer loucura que está na mente deles, eles falam que é doutrina de Cristo. Mas quando a palavra fala que Cristo levou os nossos pecados, o sentido ali é as consequências dos nossos atos que caiu sobre Cristo. É uma culpa jurídica. O que Cristo pagou foi a nossa consequência, irmão, dos nossos pecados, foi a nossa culpa. Não significa que é os pecados como adultério, prostituição, roubo, mentira, engano. Não é isso que caiu sobre Cristo. Quando fala que ele carregou os nossos pecados, está falando que ele carregou as nossas culpas. É um termo jurídico que a Escritura usa. Então, na cruz Cristo tomou o cálice da ira de Deus. Então, quando fala Deus, eu desamparaste, é no sentido que Deus não impediu que o seu filho fosse punido. Não é no sentido de abandono, irmão, porque quando ele está morrendo, ele fala: Deus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Como é que
que Deus abandonou, e em seguida ele fala para receber o seu Espírito. Pois bom, não é uma incoerência falar que Deus abandonou e em seguida Deus recebe o Espírito de Cristo. Então, irmão, a congregação, os anciães, são 100 anos formando o quê? Formando religiosos, fanáticos, idólatra da placa. É 100 anos, irmão. 100 anos. Eles não têm compromisso com a verdade. Por isso que eles não querem que a Irmandade estude a Bíblia. Eles não querem. Irmão, não tem uma igreja para espesutear Cristo mais do que os anciães do Brás. Não existe, irmão. Não existe. Estes comentários aqui, irmão, isso daqui é que eles aprendem dos anciãos. Isso daqui, esses comentários desse irmão aqui, esse comentário aqui é a mente do ministério, irmão. A mente do ministério. É por isso, é isso, irmão. Tem irmão, anciães dos bastidores que me fala que muitos ataques que eu recebo aqui é os anciães, é o ministério que está mandando eles. E os ataques como é que é? É palavra de baixo calão, palavra de defamação moral, entendeu? E tudo isso é produção do Ministério de Anciães. Entendeu? Como eles não têm Bíblia, igual esse que veio aí. Na mente dele, irmão, na mente dele, ele está me confrontando. Só que quando você pega esse texto e faz e monta uma doutrina bíblica, nós temos que uma doutrina, ela é montada não só no que Cristo disse, no que Paulo disse, no que João disse, no que Pedro disse. Então, como eles acham que estão interpretando, irmão. Eles acham que estão interpretando. É igual, por exemplo, tem muito texto que não tem como você interpretar ele literalmente. Lá em 24 de Samuel, está escrito assim, que Saul cobria os seus pés. Se você interpretar aquele texto como cobrindo os seus pés, literalmente, você vai estar cometendo uma contradição. Por quê? Porque cobrir os pés ali é um hebraísmo. Cobrir os pés ali significa que Saul estava fazendo as suas necessidades fisiológicas. Não é no sentido literal ali. Agora a pessoa... Não, mas está escrito assim. Mas eles não lêem o contexto, irmão. Quem determina o que o texto é um contexto. E um contexto não é um só versículo. Como se tratando do assunto cristológico, do assunto da morte de Cristo, aí nós temos que ver o que os apóstolos falaram sobre a morte de Cristo, sobre o pecado. O que Pedro falou, o que Paulo falou, igual eu mostrei o texto aqui, irmão. Se Cristo se tornou um pecador na cruz, como que Paulo coloca o sacrifício de Cristo como uma oferta?
Se ele foi contaminado, não foi uma oferta. Irmão, nem no sacrifício dos animais, um animal com mancha não passava do teste. Muito mais o sacrifício de Cristo. Agora, irmão, em 9 de Hebreus, lemos lá, o escritor anônimo, ele fala do sacrifício de Cristo. Abra aí a sua Bíblia. Abra aí sua Bíblia, capítulo 9. Os Hebreus. Olha aqui. No verso 11. O sacrifício de Cristo não se repete porque é perfeito e eficaz. Como um sacrifício vai ser perfeito se ele é contaminado? Olha, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bem realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por sangue de bode, nem de bezerro, mas pelos próprios sangue, entrou do santo do santo, uma vez por toda, redenção. Portanto, o sangue de bodes não santifica quanto à purificação. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Aqui o escritor fala que o sacrifício dele foi sem mácula. Sem mácula. Agora, os irmãos vê, este cidadão aí tem a voz mansa, calma, falando que nem é para me chamar ele de herético, que ele está mostrando a Bíblia. Irmão, eles usam a Bíblia para defender a doutrina dos infernos que eles defendem. Doutrina da perdição. Irmãos, isso daí, irmão, tem muitos deles dentro da congregação, dentro do ministério de ancião, que são filhos da perdição. Irmão, que eles estão debaixo da ira de Deus. Irmão, são perdidos. Aonde que é um cristão genuíno vai falar que Cristo é imundo, irmão? Vai falar que Cristo foi contaminado, irmão? Aonde é que um cristão genuíno, um irmão em Cristo, vai colocar Cristo como um imundo, irmão? Irmão, isso daí que ele colocou aqui no vídeo, isso daí é a mente da cúpula do Brás. É a mente deles. Eles fazem com Cristo, irmão. Entendeu, irmão? Então, o outro vídeo que nós vamos fazer, vamos falar sobre o tópico. Só para os irmãos entenderem a gravidade. E veja aqui, não terminei de ler, né? Veja aqui. Olha como é que fala. Puxa, não tenho direito de educadamente expor aqui o que penso. Você disse que não. Você disse que não respeita. Que não serei respeitado bem. Onde que aprendemos que devemos tratar mal alguém? Irmão, nós não aprendemos em lugar nenhum tratar mal alguém. Mas os hereges, nós não podemos receber bem. E nem como irmão. Quem encontraria seus vídeos é a Bíblia. Eu apenas expus as passagens aqui
Isso te faz mal? Ou serve ou não serve? Para analisar texto? Ou o que serve para analisar texto? Ou seus escritos tem que aceitar calado o que você diz? Não, irmão. Não tem que aceitar calado. Só que eu não aceito argumentos de herege. Hereges no meu canal não tem voz. Não são tratados bem. Não são recebidos bem. São recebidos igual os apóstolos recebiam, né? Falavam dos hereges, dos que defendiam heresia de perdição, sabe? Não eram recebidos como irmão na igreja primitiva. Agora vamos ver. Confesso que fiquei impressionado com a sua falta de respeito a quem fez comentário, sem ofensa. Você me chama de herege. Irmão, ele chama Cristo de... Os irmãos entendem. Ele chama Cristo de contaminado, de pecador. Ele está falando que não está me ofendendo, irmão. Que não está me ofendendo. Os irmãos veem como é que é? Como uma pessoa que tem a mente cauterizada pelo engano, como é que é? Vamos dizer, eles atacam Cristo, destrói o sacrifício de Cristo e quer receber como se fosse servo de Deus. Irmão, isso é a formação dos anciãos na congregação, irmão. Ele fala, por que eu não uso a Bíblia? Irmão, estão usando a Bíblia aqui, irmão. Estão mostrando, desconstruindo tudo. Eles interpretam o texto mal interpretado para dar base à doutrina de mentira e de engano que eles servem. Então fiquem com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.